agradecer aqui a Karina Classista pelo superchat, muito obrigado. Perdão, Karina. Érica Clarissa, não tem nada a ver de Karina Classista. Érica Clarissa, muito obrigado. Dilma era neoliberal, mas disse que tirar os direitos trabalhistas nem com a vaca tussa. Poderia discorrer mais sobre o PT ser neoliberal e ao mesmo tempo anti-neoliberal? O problema desse conceito é o seguinte: o neoliberalismo ela é uma política muito destrutiva das condições de vida dos trabalhadores, né? O neoliberalismo começou, digamos assim, a se apresentar e depois vai se firmar em meados da década de 1980. Em meados da década de 1990, ele já estava em pleno ascenso, né? E no Brasil ele vai ser implementado de uma maneira coerente com o governo FHC a partir de 1994. Um dos aspectos fundamentais do neoliberalismo é que ele promove uma destruição gigantesca de forças produtivas. Por quê? Porque a essência da crise capitalista é que ela é uma crise de superprodução. Quer dizer, você produz mais do que o mercado pode consumir, consegue consumir. Isso daí vai fazendo com que o lucro do conjunto das empresas capitalistas caia. Uma das soluções para esse problema é você extinguir uma parte do ativo das empresas. Quer dizer, você fecha as empresas, né, e isso daí aumenta o mercado para as empresas que sobrevivem. O neoliberalismo destruiu uma quantidade de empresas inacreditável. Uma destruição em massa de forças produtivas na tentativa de recuperar a lucratividade das empresas mais importantes, mais poderosas. Bom, isso tem como efeito, e é um efeito estrutural, não é um efeito conjuntural, jogar bilhões de pessoas na miséria. Bilhões, né? É uma coisa historicamente muito gigantesca. Aí o que acontece? A cada tanto, esses bilhões aí, em várias partes do mundo, eles perdem a esportiva. E eles começam a querer tocar fogo no mundo, literalmente. Por exemplo, na Argentina, depois do governo Menem, depois de 2 governos do Menem, e o governo de la Rúa, que ia dar continuidade à política do Menem, os desempregados argentinos, trabalhadores desempregados, eles tocaram fogo em quase todos os palácios dos governos estaduais argentinos, que lá os estados são chamados de províncias. Quase todos foram queimados. Quer dizer, o pessoal falou, tudo bem, você vai me matar de fome, mas eu toco fogo em você, eu faço... E acontece, o país estava a ponto de explodir. Explodiu, efetivamente. Né? No momento que a classe média também foi afetada, o negócio explodiu. Bom, aí o que acontece? Você coloca a esquerda no governo. Foi o que aconteceu na Argentina, foi o que aconteceu no Brasil, foi o que aconteceu no Equador, foi o que aconteceu na Bolívia. Mas a esquerda, esse é o grande problema que precisaria ser discutido nessa situação do Brasil atual. A esquerda não é capaz de reverter os efeitos estruturais do neoliberalismo e nem de passar por cima da política neoliberal, que é uma política mundial. Então, o que acontece? Eles mantêm os fundamentos da política neoliberal e atendem a população despossuída com algum tipo de política social. Por exemplo, o Bolsa Família. No primeiro governo do Lula, o grande programa social foi o Bolsa Família, que tirou, digamos assim, não é que o programa... O Bolsa Família todo mundo sabe, não é nem meio salário mínimo, é um resquício de dinheiro aí, né?
que o pessoal ganha, é só para não morrer de fome mesmo. Quer dizer, é um paliativo diante da destruição da economia nacional. Agora, por exemplo, o governo do PT não reverteu nenhuma privatização, nenhuma. Não mudou o problema dos gastos em geral. As medidas que o PT tomou quando estava no governo, a política social do PT, ela foi uma política social compensatória. Ela foi feita para compensar o estrago do neoliberalismo, não para reformular todo o sistema. Esse aqui é o negócio. Nós, por exemplo, apesar de ter consciência de que isso daí não é uma política que soluciona nada, nós apoiamos. O povo está morrendo de fome, tem que dar comida para o pessoal. O governo tem um programa aí que vai dar R$200 para a população que está morrendo de fome, tudo bem. O que a gente pode falar é o seguinte, R$200 é pouco, que a gente sempre falou, que é pouco, tem que dar mais, tem que dar... E aí a gente fala, tem que dar isso daí, tá certo, mas teria também que ter uma política de criação de empregos, teria que estatizar uma parte da economia para que a economia não fosse destruída pela política neoliberal. Teria que ter uma política mais protecionista em determinadas áreas e assim por diante. Quer dizer, uma política que fosse frontalmente contra o programa neoliberal, o que logicamente só pode dar resultado mesmo num governo socialista, com a expropriação do capital. Então você teria, por exemplo, que estatizar os bancos, livrar o Estado da dívida eterna que o Estado tem com os bancos, e assim por diante. Teria que fazer uma série de coisas. Estatizar todo o sistema de saúde, papapá. Bom, nenhum governo de esquerda no mundo fez isso daí, nem o da Venezuela, que foi um dos mais radicais. A Venezuela chegou a estatizar uma parte do petróleo, o Evo Morales estatizou o gás. Mas mesmo assim, que são medidas que foram além do que o governo do PT fez, não deixa de ser uma medida compensatória. E é por isso, né, que nós estamos colocados hoje diante do seguinte problema. Nós queremos um governo de esquerda para fazer política compensatória ou nós queremos efetivamente atacar o neoliberalismo? Na raiz, no alicerce do problema. Essa que é a discussão que está colocada hoje. Essa é a discussão que nós queremos fazer. O PT não tem esse programa. Mas a gente também não liga para isso. Porque o problema não é o programa que o PT tem. Na nossa opinião, o problema é o povo. Precisa discutir com o povo quais são as reivindicações. Restabelecer os direitos trabalhistas da CLT, criar emprego, reestatizar a Vale do Rio Doce, reestatizar a Petrobras e assim por diante. Quer dizer, é um debate de grandíssima envergadura, não é pouca coisa. É por essa que para muitas pessoas aparece como uma contradição. Quer dizer, o governo do PT ele não é o governo neoliberal puro sangue, mas ele também não rompe com as bases fundamentais do neoliberalismo.